Palavra de Deus proclamada, palavra de Deus meditada, refletida na vida. Sempre este deve ser o processo, a dinâmica, né? Só ouvir não basta, é preciso ouvir, acolher, compreender e depois perceber como que ela pode então também nos iluminar. Não é uma palavra fácil de ser ouvida, a palavra da liturgia deste dia. Tem vezes que não é gostoso, agradável, porque Deus fala, Jesus fala aquilo que tem que ser dito. Primeira leitura, o profeta Amós está sendo o porta-voz de Deus e Deus está dizendo, olha, tem coisas que não me agradam em vocês. Ah, meu Deus do céu, é assim, é isso mesmo. Está falando para o povo lá, da época, né? Mas a palavra de Deus atravessa o tempo, chega na nossa vida. E também para nós, eu me pergunto, né? O que será que não agrada a Deus na minha vida? O que na tua vida não agrada a Deus? Tão bonito a gente fazer a leitura, a gente participar da missa, pagar o dízimo, mas o que não agrada a Deus? O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, diz, olha, quando ele escreve, acho que é aos Tessalonicenses, ele diz para a comunidade, a gente não está aqui para agradar aos homens, nós estamos falando para agradar a Deus, né? Esse agradar a Deus. No finalzinho do Salmo, a reclamação volta da parte de Deus. Olha, vocês não deram ouvidos às minhas palavras, viraram as costas para os meus ensinamentos. Então veja, tem dias também que Deus, Ele não se agrada muito da nossa vida. E a gente precisa reconhecer isto. Precisamos ter essa humildade de entender e compreender. Olha, nem tudo na minha vida, nem tudo na nossa vida são flores, né? Nem tudo são sinais de santidade. Tem coisas que ainda desagradam ao Senhor. A primeira leitura fala de liturgias, de cultos, etc. E a gente então, qual que é a nossa liturgia do dia a dia, né? A vida tem uma liturgia, tem uma celebração cotidiana e diária, seja a celebração lá em casa na família, os nossos ritos familiares, seja no serviço, seja na escola. Nós temos ritos, liturgias, e o que desta liturgia não agrada a Deus? O que Deus, Ele reclama da nossa vida? É ruim ouvir isso, é ruim, mas é necessário. É preciso de vez em quando deixar a palavra nos chacoalhar. E aí a ponte com o Evangelho. O Evangelho hoje é um Evangelho muito duro. Por quê? Ontem Jesus, Ele preparava os discípulos para uma missão, né? A travessia do mar, a travessia das dificuldades, aprender a superar as dificuldades e adversidades da vida. E Jesus dizia, "Anta gente fraca na fé." Era assim que ele dizia para os discípulos, para os apóstolos que estavam ali, né? E os discípulos se perguntavam, quem que é esse homem? Quem que é ele? Que até vento e tempestade respeitam. Veja, os discípulos perguntando, quem é ele? Hoje, Jesus então, no Evangelho, né? Chega ao outro lado do mar de Tiberíades, é uma região pagã, nunca tinham talvez ouvido falar em Deus, em Evangelho, perdão dos pecados, vida nova, nada disso. É uma região pagã e é uma região possuída por demônios, né? E a imagem é forte, a imagem é de dois possuídos vindo do túmulo. Túmulo é sinal de morte, é sinal de podridão, é sinal daquilo que não presta, daquilo que não tem mais vida, daquilo que já, né, está fedendo, daquilo que não, sabe, é isso, é túmulo, né? E eles vêm do meio dos túmulos, possuídos por esse espírito. Agora tem uma coisa interessante. Ontem os discípulos se perguntavam, quem é ele? Hoje, os demônios dizem, o que queres de nós, filho de Deus? Que paradoxo, né? Os discípulos que estão caminhando dia a dia não sabem ainda, não reconhecem ainda que aquele que disse para vento, para tempestade, quieto, a gente não vai afundar não, eu estou no barco. Esse que tem esse poder sobre as forças da natureza, os discípulos se perguntam, quem é ele? Os demônios, que são
a instrumentalização do mal, da maldade, da morte, reconhecem. O que tu queres de nós, filho de Deus? É estranho isto, né? Agora a gente precisa olhar para dentro do Evangelho. A primeira leitura já nos deu uma rasteira. Olhar para dentro do Evangelho e dizer: quem somos nós? Quem somos nós nessa cena? Nós também somos aqueles que não reconhecem? Nós também somos aqueles que depois vão pedir: sai daqui, Jesus. A gente não quer tu não. A gente quer continuar do mesmo jeitinho medíocre de sempre. Tá bom assim, não queremos mudar não. Mudar dá trabalho, custa, conversão, mudança de pensamento, perdoar, não. Deixa como tá. A gente sofre, mas a gente não dá o braço a torcer. É assim. É assim. Então, é um evangelho de uma correção muito séria para todos nós, né? Quais são os nossos túmulos, Onde é que está podre? Onde é que não tem mais vida, né? E o que ali reconhece? Porque, minha gente, a consciência humana, ela no fundo sabe o que é a verdade e o que é a mentira. O que é o caminho certo e o que é o caminho errado. Deus não enganou-se quando nos fez. Não fez errado não. Deus fez certinho. E no fundo, bem no fundo, nós, todos nós, crentes ou não, nós temos uma capacidade de saber o que é certo e o que é errado. E quando a gente descobre, toma consciência, percebe que é errado, o demônio se trai, o demônio se acusa, o demônio diz: o que tu quer de nós, filho de Deus? O que tu queres de nós? Verdade que liberta, ao invés de mentira que aprisiona. É muito interessante esse movimento da alma, movimento do interior. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas é preciso deixar o Espírito de Deus agir. O Evangelho está dizendo que tantas vezes a gente não quer isso. E aí vamos iluminar a vida, né? A vida familiar, a educação com os filhos, o relacionamento entre esposo e esposa. Vamos para a vida profissional, os nossos relacionamentos lá com os amigos de serviço. Quem está na escola é a vida estudantil, é a minha vida vocacional, a minha relação com a comunidade, com a igreja. Em tudo isto, há riscos de ter presentes demônios, né? Espíritos que não querem a mudança. Eu chamo de demônio de cabeça dura, né? Não muda, não aceita, não acolhe, não se dispõe a algo novo. Então que a palavra de Deus hoje, difícil de ser ouvida, ela também seja correção para todos nós. Correção das nossas atitudes. Não, Senhor, nós não queremos que Tu vá embora. Nós queremos que Tu permaneça. Nós queremos que Tu continue, sim, expulsando para longe aquilo que é impuro com uma realidade impura. Os porcos têm esta simbologia daquilo que vive na lama, daquilo que só come lavagem, né? Daquilo que não limpa nunca. Porco não toma banho, né? Aquilo que está sempre sujo. Para a sujeira, o que é sujo, mas é daqui de dentro. É daqui de dentro que a gente tem que, né, tirar aquilo que não é de Deus, aquilo que não é do Espírito de Jesus, da palavra que liberta e que salva. Para quê? Para que a nossa vida seja agradável a Deus e não desagradável. O Senhor é misericordioso, por isso em cada Eucaristia a gente pede perdão, né? Porque sempre há coisas que desagradam ao Senhor. Um instante de silêncio para que a palavra provoque a nossa vida, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Rezemos.